Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da palavra do Senhor, e hoje, centrado em Jesus. Vamos entender isso de acordo com a palavra de Deus, amém? Problemas das panelinhas da igreja, foi o estudo anterior, e esse agora, centrado em Jesus, também vamos falar dessas panelinhas, tá bom? Vamos lá. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo maná, o pão de cada dia. Queridos irmãos, quero dar um aviso, e quem avisa, bom amigo é. Assim diz as palavras, né? Os ditados por aí, né? Então vamos lá. Começa a armazenar comida, começa a guardar comida. Pode vir um recesso muito grande. Os líderes mundiais, os poderosos, estão fazendo bunker, guardando, armazenando muita comida, muita água, remédio, tá? Se previna em luz que usa pilha, que não usa energia, porque a situação vai ficar cada vez pior. Se eles estão fazendo isso, é porque eles sabem de alguma coisa que nós não sabemos. Mas eles pensam que nós não sabemos. Porque quem vigia também, quem ora, também tem que vigiar. Tá bom? Então, a gente também sabe também. As coisas vazam. Tá? Então, se eles estão fazendo, porque alguma coisa de bom não vai acontecer. Tá? E já está tendo rumores de greve de caminhoneiros. E nós na capital, vocês que estão nas capitais, depende de quem? Do armazenamento de comida que os caminhoneiros traz para abastecer a cidade, para abastecer nós, tá? Tudo aquilo lá é comida armazenada. E você armazenar comida não significa que você está na idade da pedra. Porque nós comemos comida armazenada, tá? Ele não colhe lá, o caminhoneiro não colhe na roça e traz para nós não, tá? Vem tudo dos armazéns, tá bom? Então, vamos se atentar a isso aqui. Vamos orar, agradecer a Deus, centrados em Jesus. Vamos ficar centrados em Jesus, tá? Jesus sempre falou, para os meus filhos não falta o pão e nem a água, mas nós temos que fazer a nossa parte também, tá? Nossa parte também, tá bom? Vamos lá. Grande Senhor nosso Deus, muito obrigado pelas tuas santas palavras, pelo teu amor, pela tua misericórdia e bondade. Te agradecemos imensamente por tudo que o Senhor tem feito por nós e continua fazendo. Obrigado, Jesus, pela tua paciência comigo, com meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver ouvindo tuas santas palavras. Nos traga a paz, nos aperfeiçoa com o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Centrado em Jesus. Queridos, imagine uma roda de carroça ou uma roda de bicicleta. Ela tem uns raios que começam aberto e vai se fechando até chegar ao cubo, né? Elas vão se fechando, então ela é assim e vai se fechando. Vai tudo para um centro. Todas acabam se ajuntando no mesmo lugar. Todas. Então, imagine isso aí. Tá? Então, queridos, Jesus, que nem os raios, vem aberto e vai se fechando, tudo no mesmo centro, no mesmo eixo. Jesus é o centro. Se você está centralizado em Jesus, você está próximo, né, dos quais Jesus morreu. Tá bom? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, está escrito assim, ó: Rogo vós, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas as mesmas coisas, e quem não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental,
no mesmo, né, parecer. Assim como um raio, tudo se encontra no mesmo eixo, né? Vem se encontrando no mesmo eixo, raios de uma roda de carroça, de roda de bicicleta. Assim, todos nós temos que se encontrar no mesmo eixo, que é Jesus. Jesus Cristo é o eixo da terra, do céu. Jesus Cristo é o nosso eixo, é para ele que nós temos que correr. Veja, nós pensamos diferentes. Aqui, como Paulo descreveu aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, nós pensamos diferentes. Nós temos gostos diferentes. Sabia? Nós gostamos de cores também diferentes, né? Nós gostamos de alimentos diferentes, de frutas diferentes, tá? Isso tudo está bem, querido. Não tem problema, tudo está bem, tá? Mas nós não podemos divergir, vamos dizer assim, dos princípios da palavra de Deus. Isso nós não podemos fazer. Tá? Ou seja, dos princípios da palavra de Deus, né? Na missão que Deus nos deu, nos princípios, no propósito da nossa vida, que é a santificação, tá? A santidade de Jesus em nós e a busca das almas perdidas. Essa santidade de Jesus em nós é nossa busca das almas perdidas. Assim que Jesus fez. Tá? Temos que nos unir no propósito de salvar, buscar a salvação daqueles que por quem Jesus morreu. A formação das panelinhas, meu irmão, dentro da igreja, voltando nelas, negava na prática a lealdade e na prática a Jesus Cristo. Panelinhas não se aproxima de Jesus. Você está colocando uma pessoa no centro da cabeça daquilo que você pensa ou daquele que é o líder da igreja pensa, e aí as coisas funcionam errado. O centro, a cabeça é Jesus. Meu irmão, um líder, um cabeça da igreja pode botar a igreja toda a perder. Rachar a igreja no meio. Tá? Deus nos chamou para a comunhão com seus filhos. Jesus Cristo, nosso Senhor, é Cristo e nele que precisamos estar centrados. Deus nos chamou para estar em comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. E é nele que está centrado tudo. Tá? E diante disso, Paulo fez 3 perguntas aqui nesse texto. Será que Cristo está dividido? Né? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Né? O primeiro, ele fala, será que Cristo foi dividido? Segundo, será que Paulo foi crucificado por vocês? Terceiro, ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios, capítulo 1, 13. A resposta para todas essas perguntas é uma resposta taxativa. Não. Não, diria que não. Paulo não morreu por vocês. Não morreu por mim nem por vocês. Paulo. Tá? A verdade é essa. Cristo não pode estar dividido, meu querido irmão. Cristo é quem foi crucificado por nós e fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como diz Mateus 28, 19. Paulo deixa bem claro isso.
Foi eu que salvei vocês? Foi eu que morri por vocês? Foi eu que batizei vocês? Foi eu que salvei vocês? Paulo afirma que somos corpo de Cristo. A cabeça do corpo é Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E todos os membros têm uma função específica. Tá? Embora o corpo tenha muitos membros, cada qual tem a sua função, continuava sendo um só corpo. Para que o corpo, funcione bem, cada membro deve fazer o quê? Cada membro fazer o seu papel com a sua capacidade. Essa metáfora usada por Paulo mostra que Paulo buscava a unidade na diversidade, tá? E mais do que isso, buscava também a unidade, apesar da diversidade. Ele queria unidade. No entanto, todo pensamento e opinião tem que ser submetido a quem, meu irmão? Em primeiro lugar, a Jesus Cristo. Ele que é o cabeça da igreja. Esse nós podemos confiar, esse não falha. O cabeça da igreja humana, esse falha, esse já é falho. Tá? Paulo deixa claro que a igreja não, gira em torno, vamos dizer, dos líderes humanos. Ela gira em torno de Jesus Cristo e ele é o cabeça da igreja. Foi ele quem morreu por você, e por mim, tá? E ressuscitou também e subiu aos céus e virá para nos buscar. Aleluia, amém. Amém. Centrados em Jesus é o título. Tá? Amém. Quando surge panelinhas, meu irmão, em torno de líderes humanos, os relacionamentos na igreja precisam ser restaurados. E isso acontece por meio da unidade em Cristo e da negação do próprio eu. Você negando o próprio eu, isso consegue se restabelecer dentro da igreja. Tá? É muito importante isso. Eu vou ler de novo. Quando surgem as panelinhas em torno de líderes humanos, os relacionamentos na igreja precisam ser restaurados. E isso acontece por meio da unidade em Cristo. Tá? E da negação do próprio eu. Foi por isso que Jesus disse: aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não é fazer a tua vontade, meu irmão. Não é. Tá? Que é cheia de vontade não santificada. A verdade é isso. Não é fazer a tua vontade. Tá? Que são cheias de vícios. Nós temos que convidar as pessoas para vir em nossa casa e isso não é panelinhas. Nós temos que mostrar para as pessoas que não é a nossa vontade, é a vontade de Deus, a vontade de Jesus. Tá? E trazer as pessoas. É mais fácil você trazer as pessoas à sua casa do que você levar elas à igreja, sabia? Sabia disso? Caso você faz um almoço, você faz um café, você traz as pessoas, Tem uma mulher no Belém do Pará que é um grande exemplo disso, Elisete, entendeu? Ela colocava lá num gravador, num quintal dela, no terreiro, que eles chamam lá, E ela convidava as pessoas para ouvir e tomar café. E ali a palavra de Deus ali, era falar, eu que estava falando ali, no WhatsApp, e ela colocava, conectava no gravador dela, e as pessoas ali tudo em volta,
Ela trazia, fazia bolo, fazia café, conquistava as pessoas, mostrando a palavra de Deus. Deus é que estava em primeiro lugar. Então é mais fácil você trazer as pessoas até a sua casa para falar de Deus e ouvir a palavra de Deus, do que você levar às igrejas. Sabe o que aconteceu com essa mulher e seu marido? O negócio cresceu tanto que eles montaram uma igreja. Não tinha. Na comunidade dela não existia. E eles montaram uma igreja, né? E lá a igreja foi para frente, foi crescendo, graças a Deus. E hoje sim o povo vai na igreja. E continua tendo café, continua tendo almoço, continua tendo tudo. Você vê como é que é as coisas? É mais fácil, tá? Vê de fazer panelinhas, intrigas, né? Um tem uma opinião, o outro tem outra. A opinião quem dá é Cristo, queridos. Siga a palavra de Deus e é o que Deus falou, o que está escrito, só na Escritura e fim de papo. Se alguém está falando alguma coisa torpe, errada, tenta corrigir. Se não aceitar, problema dele, mas tem que seguir a palavra de Deus correta. Foi assim que nasceu a igreja cristã, tá? Se reuniram em casas. Eram pequenas, em pequenos grupos, que nem a dona Elisete fez com seu marido. No tempo do fim, nós não vamos estar frequentando grandes prédios e catedrais, meu irmão. Pode apostar no que eu estou te falando. A história se repete. Assim como Pedro pregava dentro das cavernas escondido, a história se repete. Nos fins dos tempos, aqueles que estão nas igrejas grandonas, lá estão tudo apostatado. Essa que é a verdade. Tá? Seguindo líderes da igreja, ao invés de seguir o cabeça que é Cristo, segue líderes da igreja e doutrinas da igreja. Tem mais essa ainda. No tempo do fim, nós não vamos frequentar catedrais grandes ou igrejas grandes, mas estaremos reunidos em pequenos grupos, como no começo, unidos em oração e colocando Cristo à cabeça da igreja. Como disse Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer por Cristo para mim é lucro. Aleluia! Bendito seja nosso Senhor, que está prestes a voltar, está voltando rápido. Tudo está acontecendo o que ele falou e nós devemos se prevenir, porque coisas piores ainda vão acontecer. Tá bom? Isso não é para botar medo. Pelo contrário, isso nos alegra. Jesus está voltando. Está se cumprindo o que ele falou. Tá bom? Centrados em Jesus. Próximo estudo. Sabedoria e maturidade. Importante esse estudo. Sabedoria e maturidade. Nós vamos fazer ele ou hoje à tarde, tá? Ou amanhã de manhã. Amém? Estou escrevendo ele ainda. Amém? Fica na paz do Senhor. Que o Deus tome conta de você e da sua família. E vamos junto. Centrados em Jesus. Amém? Tchau, pessoal. Até amanhã ou hoje à tarde.